Quinto dia. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque isso te apareci para te construir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz, e da tempestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, dando testemunho e apresentando a sua defesa. Versículo 18 mostra claramente que, para uma pessoa ser salva recebendo o perdão de pecados e herança entre os santos, precisa antes ter seus olhos abertos, sejam convertidas das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. A Bíblia é bem clara afirmando que as pessoas que ainda não receberam Cristo como Senhor e Salvador estão cegas espiritualmente, pertencem ao domínio das trevas e estão sob o poder de Satanás. O trabalho de evangelização, portanto, transportará a pessoa do domínio das trevas para o reino de Deus, porque é uma batalha espiritual, pois Satanás não quer perder as pessoas que lhes pertencem. Precisamos então dar os passos básicos para a vitória nessa batalha. Saber que Satanás já foi derrotado. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Jesus Cristo esvaziou os poderes e autoridades do maligno e os expôs ao ridículo. Esta é a vitória da cruz. Satanás e seus demônios já foram derrotados, mas não foram ainda destruídos. Por isso, é muito importante o segundo passo: não ignorar as artimanhas do inimigo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre vocês, pois não ignoramos as suas intenções. Segundo Coríntios 2:10. A palavra que aqui está traduzida com intenções pode também ser interpretada com maus desígnios. Há uma tradução que se usa a palavra artimanha. A ideia é saber que Satanás é maligno, cruel e sempre tentará utilizar seus meios para impedir que alguém seja salvo e saia do seu domínio. Por isso, nós cristãos devemos conhecer e discernir essas artimanhas e combatê-las com oração e a palavra de Deus. Utilizar as armas corretas, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para transferir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Na batalha espiritual, as armas que devemos utilizar não são humanas, mas sim espirituais. Algumas dessas armas estão escritas no Novo Testamento: jejum, oração, unção do Espírito Santo, discernimento espiritual, etc. Nas instruções do apóstolo Paulo, a igreja, ele orienta os cristãos a entrarem na luta, vestidos com a armadura de Deus. Revestir-se da armadura de Deus. Efésios 6, 10, 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque
A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia deixa claro que a nossa luta não é humana, mas espiritual. Daí a necessidade de cada cristão estar revestido com a armadura de Deus. Observem que verdade, justiça, evangelização, fé, salvação, palavra de Deus e oração são atitudes da pessoa revestida da armadura de Deus. Por isso, a vitória é garantida. Quando o cristão decide a evangelizar, orar por alguma pessoa, ou por sua cidade, país, nação, nações do mundo, com certeza Satanás não vai gostar e se levantará muita oposição. Portanto, tome sua posição de autoridade em Cristo. Dê os passos apresentados e entre na batalha. Deus usará a sua vida para libertar muitas pessoas e o nome de Cristo será glorificado. Ore por você, louve a Deus pela vitória da cruz do Calvário. Peça a Deus discernimento espiritual no seu trabalho de evangelização. Ore pelos outros. Ore para que os cristãos tenham ciência da batalha espiritual. Ore para que muitas vidas sejam libertadas do poder das trevas, conhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Versículo para memorizar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8.